bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje é mais um vídeo da série do Novembro Negro. Hoje eu trago um convidado muito especial para o meu canal, que é o David Ramos. O David, ele vive aqui nos Estados Unidos há aproximadamente uns 10 anos, né? Exatamente. Naturalizado. Ele é músico, compositor, cantor, tem um currículo aí super extenso. E a gente vai bater um papo rapidinho sobre a representatividade do negro aqui nos Estados Unidos. David, obrigada por ter aceito esse convite. Uma honra, super difícil conseguir falar com ele, porque é super corrido, vive fazendo shows, né? Que maravilha, estou aqui, Aline, para prazer participar do seu canal, do seu espaço. Aliás, já dá para perceber que é um espaço muito bem frequentado, muita gente se informando. É o que a gente precisa mesmo, Aline, de lugares que as pessoas possam adquirir informação sobre tudo. E como você fala sobre tudo, aqui é o seu canal. Muito obrigado. Eu que agradeço, David. David, comenta um pouquinho pra gente qual a diferença do negro que você percebe aqui nos Estados Unidos, no Brasil. Olha, Aline, as diferenças são gritantes, né? Até porque quando você pensa nos Estados Unidos e Brasil, a gente tem um problema lá na frente de colonização. Então a gente tem diferentes colonizadores e isso fez toda a diferença. Por exemplo, o negro no Brasil, ele é um negro colonizado na exploração. E isso vai continuar por toda a história do negro. E tem trabalhado, muitas pessoas têm feito coisas incríveis, iniciativas incríveis para poder mudar essa história, mas isso é quase que um DNA na nossa descoberta. E aqui já é diferente, o pessoal veio popular aqui. Então, o negro daqui, ele é um negro que foi colonizado, mas num esquema de população. Então, eles têm espaço na sociedade, as sociedades estão inclusos na sociedade, né? Eles participam das coisas. Claro que o racismo existe aqui também, só que de uma forma muito diferente no Brasil. Certo. E quando a gente fala de representatividade do negro aqui e lá no Brasil? Também gritante, porque eu vou dizer, como você disse, eu tenho as duas nacionalidades, né? Sou brasileiro e sou americano. E lógico que o Brasil é um país de nascimento, então eu sou brasileiro até 100% brasileiro. Eu, como brasileiro no Brasil, vivendo no Brasil muitos anos, eu vi assim que, é uma leitura que eu tenho, a sociedade brasileira, ela é como se fosse um pai ali, que ele teve um filho com uma mulher. E o filho não foi programado, ele nunca aceitou esse filho. E talvez a pior situação ainda, para piorar esse exemplo que eu estou te dando, é como se esse cara tivesse 2 filhos. Um filho ele não quis aceitar, admitir que é seu filho, e o outro ele aceitou. O filho bastardo, né? Então eu sinto que o negro no Brasil, ele é um filho bastardo. Porque o que eu notei aqui, por exemplo, você liga a televisão, você vê negro médico, você vê professor, juízes, séries, televisão, ocupando todos os espaços. No Brasil, você vê o negro, a negra só ou empregada doméstica, ou é o zelador, ou o garçom. Você não vê juízes, você não vê ocupando todos os espaços, principalmente nessa questão de representatividade em revista, jornal, a gente não vê isso. Agora que aos pouquinhos tá mudando, mas ainda falta muito. Pois é, na verdade, volta aquele padrão do colonialismo. O que acontece é o seguinte, por exemplo, durante muito tempo o negro, a figura do negro na mídia, seja ela qual for, ela era uma situação de risco. Por exemplo, o Brasil hoje é considerado um país quase todo evangélico, antigamente é católico, hoje é todo evangélico. Se você pegar nos pastores televisivos hoje, que estão na televisão, você vê um que é negro e os outros não são negros. E esse um que é negro já também é um negro que também não é negro. Então, e se você olhar então, para os repórteres, por exemplo, você vê nas redes grandes que temos no Brasil, de televisão, tem uma ou duas, e que também o discurso não é um discurso de negro, entendeu? Parece que para ser incluído nesse projeto, ela teve que abrir mão um pouco da sua identidade. Exatamente. Ou quando aqueles que têm aquela ascensão é atacado, como aquela da Globo, se eu não me engano, Maju. Que tá falando da previsão do tempo, aquela enxurrada de comentários racistas, né? Lamentável. E outra dúvida, qual a diferença do poder aquisitivo do negro aqui e no Brasil? Olha,
diferente também. Nos dois lugares, a gente entende o seguinte, que o negro ele vem da base, né, e com dificuldades. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem assim, o negro que ele, desde pequeno, ele aprendeu com a escola, com a história, né, e é uma coisa maravilhosa isso quando uma raça ela pode entender a sua história, de onde veio. Então eles aprendem o seguinte, ó, nós viemos numa situação ruim, nós não podemos ficar aqui. Então você tem duas categorias de negros aqui. Aqueles que entendem esse ensino desde pequeno, então ele vai buscar um outro caminho. E tem aqueles que não entenderam isso e pensam que o caminho mais fácil realmente então é o tráfico das drogas e tudo mais, então eles vão sempre repetir a mesma coisa. Mas mesmo assim, seja um caminho como o outro, eles sempre pensam o seguinte, eu tenho que ter uma situação de privilégio. E valoriza isso, porque não é porque você nasceu com tem um baixo poder aquisitivo, que você não tem condições, que você tem que ficar estagnado ali. Ele tem a ascensão dele, mas ele não esquece de onde que ele veio, né? Exatamente, mas isso, Aline, eu acho que é uma coisa ideológica. Por exemplo, você imagine só se você pode ter uma pessoa que está na tua mão e você sabe que esse cara ele é uma pessoa meio que tem potencial, ele pode superar você. Então o que acontece? A melhor maneira que você tem para você manter esse cara na tua mão é você não permitir que ele entenda as suas potencialidades. Se ele nunca souber o que ele pode fazer, ele vai continuar na sua mão. Então, tipo assim, há uma ideologia para fazer com que o negro seja ignorante. Porque se ele for ignorante, ele sempre vai ser subjugado. Então essa é a política. Né? Exatamente. Então, e tem coisas também que não é ensinado nas escolas. Vários, inclusive tem um canal do PH Cortes que fala sobre os heróis negros que são esquecidos, que muita gente nem sabe que existiram. Tem umas discrepâncias incríveis. Por exemplo, vou voltar à questão da religiosidade, porque na verdade a minha família toda é religiosa. Eu também tive uma história religiosa muito grande. E, por exemplo, as pessoas conseguem identificar um Jesus branco, de olhos azuis, com cabelo comprido, sabe, cabelo comprido, liso e tudo mais, mas nunca consegue imaginar um Jesus negro. Por quê? Porque a leitura que se foi feita da Bíblia durante todos esses anos foi uma leitura branca. Se você ler a Bíblia, você vai ver que ela tem muitos negros elencados lá, mas nunca eles foram citados nos sermões, nas homilias. Por quê? Porque na verdade entra dentro dessa conspiração para o negro não saber qual que é realmente a sua potencialidade, a sua história. Então a própria religião, ela omitiu isso do negro. Não se fala em negro na Bíblia, e eu conheço a Bíblia fala de negro de Gênesis a Apocalipse. Inclusive você fez um trabalho sobre isso, você tinha comentado comigo? Eu escrevi um artigo que a revista Raça Brasil ela editou, e o nome do artigo é Negro Estranho no Ninho, a saga do racismo dentro da igreja. Eu não lembro exatamente qual foi a edição, mas faz muito tempo atrás. Eu vou pesquisar e vou deixar linkado aqui para vocês, se vocês quiserem pesquisar também, que eu acho muito válida essa leitura, tá? E eu falo exatamente isso, a situação dessas coisas acontecendo dentro da igreja. Porque na verdade, assim, muitas vezes as pessoas dizem assim, a igreja é o lugar onde Deus vê todo mundo igual. Em tese seria isso, mas as pessoas não veem como Deus vê. Então, tipo assim, as pessoas sempre estão contaminadas com essa leitura que foi trazida e herdada do passado. Então, na verdade, nunca é igual a ninguém. O negro sempre está abaixo, e o pior de tudo é que, por não ter informação, eles também aprenderam isso. Então, eles não sabem que eles não são isso. Essa é a pior escravidão que você pode submeter a uma espécie. O cara, ele mesmo acha que ele é um escravo. Ele mesmo acha que ele é pior. Se você conversar com... Minha avó era assim. Minha avó achava que ela odiava negros, e era mais negra do que eu. Porque na cabeça dela, que ela conhecia, o que foi concedido para ela de informações, é que o negro é uma coisa ruim. E ela aprendeu isso, ela ensinou isso pra gente também. E isso vem passado dentro da própria família. Sim. Tem negros lá no Brasil, artistas que a gente conhece que não se reconhecem como negros. Podemos falar jogadores, né? Jogadores de futebol, vocês sabem de quem eu tô falando. Negros e não se reconhecem. Mas também agora tem também muita questão da afroconveniência, né? Exato. Dependendo do contexto, não, eu sou negro. Agora em outros contextos, a pessoa nem comenta, não fala nada, é aquilo, né? Exatamente. E aqui, voltando no polo de Brasil e Estados Unidos, aqui
a afroconveniência também existe, né? Só que ela também é vista de uma outra maneira. Hoje aqui, pra você ter ideia, Aline, nas escolas de base, os brancos querem ser negros. Tipo assim, se você perguntasse para um branco assim, que está fazendo a high school, o que você quer ser como você? Eu quero ser negro, que nem aquele cara. Por que isso acontece? Porque eles vêm de uma geração que está descontaminada com a nossa. Então a geração deles, eles já viram, por exemplo, essa geração viu o presidente Obama como presidente dos Estados Unidos, negro. Então eles estão desintoxicados. E eles conseguem ver o negro como uma coisa muito boa. É diferente do cara que nasceu há 20 anos atrás, ele não viu isso, então ele está contaminado com a visão antiga. Essa visão de hoje, por exemplo, aqui e no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos hoje o negro ele está em destaque. Isso é verdade. Por isso que eu falei que essa questão é muito forte da representatividade, porque onde a gente olha, tá ocupando em todos os espaços, e você trouxe um gancho bacana do Obama, quais benefícios, né? Porque você, como está aqui há 10 anos, você pegou todo esse período do Obama. Qual a vantagem que você percebe para a comunidade negra aqui com a gestão dele? Ó, o Obama, de todos os presidentes que passaram aqui por esse pleito, ele é um dos caras que mais teve coragem de colocar a cabeça na guilhotina. Ele falou das questões até de imigrantes, ele mexeu como ninguém nunca mexeu. E com a negritude, o que ele fez, assim, talvez de mais excelente que eu possa entender, ele foi negro. Então, primeira coisa, eu sou presidente e sou negro. Então, para mim, já isso faz muita diferença. Porque, usando aquele nosso antigo comentário, tem pessoas que chegam na fama, e aí eles esquecem que são negros. Ele e Michelle Obama continuam negros. Então, ponto 1, eu aprecio o presidente por causa disso. Ele é um presidente que manteve a sua negritude. Segundo lugar, é que ele colocou de frente com as hostilidades que tem contra os negros nos Estados Unidos hoje. Principalmente batendo de frente com os comissários de polícia, que são assim profundamente envolvidos, engajados com a política branca daqui. Né? Dificilmente você vê um comissário de polícia aqui que ele é negro. Todos são brancos. Entendeu? É um cargo meio de elite aqui. Então porque são brancos, eles tentam manter essa hegemonia entre eles, né? E usam 2 pesos e 2 medidas. De onde você vê assim, esse tamanho de injustiças sociais acontecendo, negros morrendo em blitz da polícia. Muito. E ele, em nenhum momento, o presidente chegou e olhou para isso e fez vistas grossas. Ele condenou e força no Congresso para que haja os processos de investigação e as pessoas sejam punidas. Ele nunca foi omisso com isso. Né? E em contrapartida a isso, os projetos sociais que Michelle Obama fez aqui, eles em 70% contemplam a comunidade negra. Eu já notei aqui várias vezes, como se fosse um reconhecimento. A gente está andando no shopping, passa uma negra, um negro te cumprimenta, abre um sorriso para você. Eu acho que isso é mais que educação. Parece que os negros aqui são muito mais unidos. Você já percebeu isso? O que você acha sobre? Eu percebi isso, foi muito interessante, Aline. E que eu sinto isso aqui de verdade mesmo. Eles são engajados. Né? Uhum. Eu tive uma outra situação que posso dizer, para responder o que você me perguntou. Quando eu vim para cá fazer um show, eu não morava aqui ainda. E eu tive uma situação assim, meu inglês era desse tamanho, ou talvez menor ainda, e eu estava num ônibus também, e a minha bagagem, quando eu fui entrar no ônibus, eu queria botar bagagem no bagageiro de baixo lá. E aí, não sei por que motivo, e o motorista era negro também. Eu não sei por que motivo ele não queria. Eu não conseguia entender porque ele estava tão hostilizado, minha bagagem era pequena, ele colocou todo mundo, a mim não queria colocar. E de repente saiu uma negra, ela devia ter uns 18, 19 anos de idade. Ela saiu da fila, que ela foi pro cara, ela brigou com o cara. E tipo assim, ela nem me conhecia. Ela questionou o porquê que você não poderia colocar. E, tipo assim, ela falou assim, eu quero que você coloque a bagagem dele assim, agora. O motorista colocou. Então eu vejo assim que há uma certa... E ela fez isso, eu não tinha conversado comigo nem nada, e fez isso de boa porque ela viu um semelhante. Então assim, eu acho que assim, aqui tem um pouco essa coisa dos iguais, eles se ajudam um pouco mais do que no Brasil. Né? Então o Brasil parece que... volto a dizer, talvez pela origem da colonização, é tudo meio separado.
Então, é como eu costumo dizer, Aline, assim, os negros, eles apanharam o dia todo e quando vão para a senzala fica cada um no seu canto sofrendo sua dor sem nenhum momento compartilhar um com o outro. Porque talvez se compartilhasse a sua dor, eles conseguiriam encontrar alguns caminhos de soluções, entendeu? Uhum.